A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, povo de Deus, amigos da fé cristã, que Deus abençoe suas vidas e mais uma vez dizer a todos vocês um feliz ano novo. Estamos iniciando aí, estamos no segundo dia de 2025, abençoado, né? Tivemos muitas festas abençoadas por Deus e acredito que esse ano vai ser melhor do que o ano de 2024, né? Também é o que desejamos para a sua família, né, para os seus familiares, um feliz ano novo, né, cheio de graça, cheio de prosperidade e, acima de tudo, de comunhão com Deus, né? Graças a Deus. Nós vamos estudar, né, a primeira EBD do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos estudar justamente, né, quando as heresias ameaçam a unidade da fé. Então, esse seriado de lições, com 13 lições, tá? Vamos ter aí um estudo bíblico, né, da EBD, nós estudar sobre heresias, vamos estudar sobre cristologia, tá? Vamos estudar as 10 matérias, vai ser um curso sistemático da teologia sistemática, melhor dizendo, né? Das 10 principais matérias de teologia, que é cristologia, teontologia, né? Angiologia e assim por diante. Tá? Vai ser um estudo sistemático sobre essas matérias, onde nós vamos aprender bastante, né, a respeito dessas matérias teológicas sistematicamente, ok? Então vamos na nossa primeira lição, que ela vai ser licionada no dia 5 de janeiro de 2025 na sua igreja, no próximo domingo, tá? Então o tema, quando as heresias ameaçam a unidade da fé. O texto áureo está em Judas 3, aonde está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Por aí você já tem, né, uma nítida noção ou um panorama do que nós vamos estudar, né, nesse trimestre de 13 lições, com temas importantes, ok? Como eu já disse, um estudo sistemático, né? Ou seja, um estudo da teologia sistemática. Tá? Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro, capítulo 3, 15 ao 16, 2 Pedro, do capítulo 2, verso 1 ao 3. Né? Vamos fazer uma rápida leitura aqui, certo? Atos 20, Atos capítulo 20, do 28 ao 30 ao 31, ok? Olhai, pois, por vós mesmo, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E agora, por último, 2 Pedro 2, verso 1 ao 3. E também houve entre os povos, ou povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição.
E muitos seguirão as suas dissoluções ou dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, ok? Então nós vemos aqui, nós vamos ver, pelo estudo que eu já passei para vocês, ou pela leitura, ok? Que são heresias, são antigas, mas agora está de roupagem nova, né? Então o lobo aqui não é propriamente um animal, mas é uma ilustração sobre os falsos profetas, né? E aí tem a falsa heresia e a heresia falsificada. A falsa heresia é aquela que vem de fora. É fácil de você identificar. Mas Paulo fala que de dentre vós surgirão falsos mestres. Ou seja, essa não é a falsa heresia, mas essa é a heresia falsificada, que é pior do que a falsa heresia. Por quê? Porque dentre vós sairão falsos mestres, ok? Que farão de vós negócios. Aí estarão ensinos falsos, né? Ou sufisma. O que é sufisma? Verdades aparentes, mas não conclusivas. E essas verdades, na realidade, é para atrair o rebanho para esses falsos mestres, para dominar e fazer negócio do rebanho de Deus. Então, a falsa heresia é mais fácil de você identificar, mas a heresia falsificada é mais complicada, porque ela tem um cunho de verdade, um sofisma, mas no fundo são para enganar o rebanho de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo se preocupa com isso, e nós vamos ver aqui na introdução, como é de costume, o nosso comentarista é o exímio pastor Ezequias Soares, né, mestre, né, em várias áreas da teologia, um exímio pastor, ok? E ele divide a lição em 3 pontos principais, né? Com a introdução e 3 tópicos principais, ok? O objetivo dessa lição é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. No segundo objetivo, apresentar o conceito de apologética cristã. E no terceiro, definir o que são as heresias. Então, os tópicos, né, são 3. Primeiro, as ameaças dos lobos vorazes. Eu fiz uma síntese, tá? Para ficar um vídeo compatível, para que você, né, consiga assistir até o final, não aquele vídeo longo, ok? Então, eu vou fazer aqui um resumo, vou fazer uma síntese das ameaças dos lobos vorazes, com 3 subpontos. Não vou lê-los para ganharmos tempo. No segundo tópico, nós temos o que é apologética, também vou fazer uma síntese do que é apologética. E no terceiro tópico, o que são heresias, também vamos fazer uma síntese para ficar uma coisa bem fácil de você compreender. Então, aqui começando sem mais demora, em nossa introdução, tá, da nossa lição, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Tá? As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e os primeiros cristãos. Pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar a referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e é a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, são as mesmas do tempo da igreja primitiva, que os apóstolos combateu, porém agora de roupagem nova, de um sistema pós-moderno para enganar os cristãos. E por isso nós, obreiros, temos que estar de olhos abertos e atentos para de longe identificar essas heresias, esses falsos mestres, para combater, para não estragar, para não pôr em perdição o rebanho de Deus, ok? Para não desviar as ovelhas do Senhor Jesus.
é responsabilidade. E por isso o mestre Ezequiel traz aqui uma profundidade tamanha sobre esse tema, tá? Que é da primeira lição, ok? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a igreja é a unidade. Quando as heresias entram, ela faz facções, faz divisões para desviar o povo de Deus da verdade, ok? Atraindo, né, sobre esse mestre discípulos que é de Cristo, certo? Distorcendo a palavra de Deus. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico, fiz uma síntese muito aqui, bem sintética para você entender melhor. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, ok? Ameaça dos lobos vorazes. Não vou ler o subtópico, mas apenas o resumo aqui do primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Vamos ver o que é lobos vorazes, ok? Paulo alerta a chegada de lobos vorazes para representar falsos mestres que distorciam a verdade ou usurpavam o comando para desviar os verdadeiros crentes, tá, da igreja. Eles tomavam esse comando, ok? Então Paulo estava alerta e ele dá essa advertência aos seus pastores, aos anciões, aos bispos que eram mesmo os pastores de hoje, tá? Porém, não havia ali um nome, né? A nomenclatura pastor, mas bispos, anciões, que eram os mesmos pastores que tomavam conta da igreja. Então Paulo dá esse alerta. As heresias é a oposição às mensagens ensinadas por Jesus, tá? E é definida tanto pela igreja e é definida pela igreja, ok? Ela é definida dessa forma pela igreja cristã, ok? Paulo antecipa sua partida. Paulo estava de partida, tá? Definitiva, e adverte sobre os perigos que ameaçam as igrejas, como os lobos vorazes e as heresias internas. Então Paulo estava partindo e ele não sabia se ele voltaria mais a visitar essas igrejas, né? Ele estava em risco de vida, estava em prisões, então não sabia, então ele já desse essa advertência. Olha, eu vou, não sei se eu volto, mas já deixa uma advertência para que vocês ficam atento às heresias, aos lobos vorazes, devoradores do povo de Deus, tá? Então aí é uma metáfora, né, onde ele faz essa comparação dos falsos mestres com os lobos vorazes que querem destruir o rebanho, tá? E nós vimos isso na prática, quando um pastor ia cuidar do rebanho, ele tinha que toda a habilidade para que não deixasse os lobos devorar as ovelhas, porque as ovelhas são frágeis e fáceis, né, de ser enganadas. Então o pastor tem que estar na frente. Paulo deixa essa advertência porque ele não sabia se ele voltaria mais daquela viagem, ok? Lobos vorazes no contexto espiritual representa falsos mestres que distorcem a verdade ou usurpam da fé em Cristo para ensinar mentiras ou sofisma, verdades aparentes, mas não conclusivas, para o próprio interesse daquele que está ensinando, né? Que são heresias. Essas palavras ressoam como uma responsabilidade, essas palavras de Paulo ressoam como uma responsabilidade pastoral e o comprometimento do líder com o bem-estar espiritual da comunidade cristã. Então Paulo está dizendo, vocês são responsáveis, eu estou indo, mas Deus vai requerer da mão de vocês aquilo que eu ensinei, tá? Para vocês evitar prejuízo no rebanho de Deus. Então o pastor Paulo deixa bem divertido a responsabilidade dos bispos, dos anciões que estavam na frente da igreja, para não deixar esses falsos mestres destruir, devastar o rebanho de Cristo, tá? No segundo tópico, eu disse para vocês que é uma síntese, é uma lição panorâmica para vocês, né, terem uma noção do que nós vamos estudar. Então aqui no segundo tópico, o que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã com base em argumentos. E a Bíblia ensina que a melhor forma de fazê-la é com respeito e mansidão. É o que Paulo ensina, é o que apóstolo Pedro ensina. Quando alguém perguntar a respeito da vossa fé, com muita mansidão e respeito,
diz a eles, né, sem brigas, sem confusão, para que eles possam realmente conhecer o que é a defesa da nossa fé. Apologética, tá? Vamos aqui continuar nesse tópico. Apologética cristã é a defesa de Jesus Cristo como Salvador e Filho de Deus. Então essa é a apologética cristã. Defender que Jesus Cristo é o Salvador e Filho de Deus. A palavra apologética vem do termo grego apologia, que significa defesa. A apologética surgiu nos primeiros séculos da igreja ou do cristianismo, ok? Da igreja cristã. Apologética é a defesa da fé baseada em argumentos, lógico, argumentos teológicos. Ela virá responder perguntas que podem afastar uma pessoa de Deus e rebater as críticas à verdade bíblica. Então a apologia vem combater as heresias que vem fazer o povo de Deus desviar, tá? E trazer aí as verdades bíblicas contra as críticas, né, de falsos mestres, ok? Avançando para o terceiro tópico, né, o que são heresias? De acordo com a Bíblia, heresia é a negação ou a dúvida pertinaz de um cristão sobre as verdades que devem ser acreditadas com a fé divina. Tá? A Bíblia também menciona a aparição de heresias em Gálatas 5 e 20. A palavra heresia tem origem grega e significa escolha, partido, tomar ou o ato de pegar. Tá? Então, isso é o significado de heresias, ok? Na teologia, é definida como uma doutrina contrária aos princípios, né, os princípios bíblicos, certo? Da igreja, ok? Da igreja cristã. Na Idade Média, a igreja, a igreja católica, tá? Você vê que a coisa às vezes vai mais um pouco mais profunda. Na Idade Média, na Idade das Trevas, a igreja católica que dominava todo, né, aquele cenário, tá? Condenava como heresia todos os movimentos religiosos cristãos que não concordavam com as suas ortodoxias católicas. Então o catolicismo vivia numa fase de heresias, né? Adoração a Maria, a mariolatria, certo? As indulgências, que mais? O purgatório e assim por diante. Mas quem era contra esses dogmas católicos, que eram os cristãos, né? Eles eram condenados, eram mortos, eram colocados em fogueira. E segundo a história, o catolicismo matou mais cristão do que Hitler matou judeus. Isso é a história que diz, ok? Um exemplo de heresia foi o culto dos cátaros, que reconheciam dois deuses, um do bem, que seria Jesus, e outro mal, que ele seria Satã, tá? Era heresia também, mas foi, né, condenado pela Igreja Católica, tá? Atualmente, pensadores ligados à autoridade eclesiástica, que nós estamos falando dos autoridade da Igreja Católica, admitem que a prática inquisitorial de punir com violência e morte indivíduos considerados hereges estava errado, né? Depois eles foram pensar nisso, mas depois de ter matado muita gente na fogueira, né, com sofrimento, né, como mártires, ok? Aí eles reconheceram que estava errado, certo? Fazer isso, estava errado fazer isso, tá? Aí nós vemos aqui o que significa mais sobre heresia. Heresia é a oposição às mensagens ensinadas por Jesus. As mensagens que é ensinada através dos atalaias de Cristo, contrária, é chamada de heresias, tá? É considerada heresias. A própria Bíblia fala sobre a aparição de heresias, veja bem, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfia, emulação, iras,
pelejas, dissensões e heresias. Está em Gálatas 5, a partir do capítulo, do versículo 19 ao 20, ok? Então a própria Bíblia fala, uma heresia é uma doutrina que se opõe, né, frontalmente às doutrinas bíblicas. Tá? Fora do contexto da religião, agora nós estamos falando que fora do contexto da religião, uma heresia também pode ser um absurdo ou um contrassenso. Então, até fora do contexto, ela é algo, né, extravagante, algo que prejudica muitas coisas, ok? Então, aqui nós encerrando essa lição abençoada, nós vamos fazer a conclusão dessa lição de número 1, ok? Eu disse para vocês que ia fazer um resumo, porque é um panorama, né? Nós teremos uma ideia do que vem pela frente, das lições abençoadas que nós teremos, das 13 lições, né? Agora, 12, já demos essa primeira, ok? Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram uma base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. A seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes de heresias fazem pela mentira? É uma pergunta, né, interessante. Estamos a fazer pela verdade o que faz esses pela heresias? Ok? Então nós precisamos tomar posição, porque a heresia está entrando com roupagem nova e nós temos que estar de olho aberto para identificar de longe, para que não haja estrago e prejuízo no rebanho de Deus, das nossas igrejas, ok? Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Certamente você vai ser abençoado. Você que não inscreveu, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nós te pedimos, tá? Para ajudar o nosso canal. Tá? Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, tá? Dá o seu joinha, faça um comentário, porque Deus vai abençoar a sua vida. Ore juntamente conosco, tá? Estaremos orando para Deus abençoar a nossa vida e a sua vida e dar um ano novo, né? Cheio da graça do Senhor Jesus, aonde nós vamos ser mais fiel a Ele, mais obediente à sua palavra. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento ímpar de, mais uma vez, poder estar na frente desse trabalho da EBD, missionando, ó Pai, começando esse ano abençoado 2025, que o Senhor esteja conosco, Pai, que possamos ser mais abençoados, mais obedientes à Tua palavra e fazer mais para o reino, para o Seu reino, Pai, identificando as heresias e combatendo fielmente, ó Pai, e eficazmente contra os lobos devoradores do Teu rebanho, Pai, como obreiro, Pai. Abençoa essa família, Senhor, dá a ela o seu sustento, Pai, espiritual e material. Cura as enfermidades que por acaso há nessa família, Pai. Resolva os problemas, Senhor, que precisam, Senhor, que eles precisam. Ó Pai Santo, entra com providência nesse lar, ó Pai. E abençoa cada um dos teus servos. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês e sobre a nossa vida também. Amém. Que Deus abençoe, um beijão no coração e até a próxima lição. Bye, bye, galera.